Shalom! Será que agora a gente consegue? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Pessoal, me diz aqui da onde você está participando. Já é a segunda vez que eu entro, tá? Você tá vendo aí apitar. Cultura Israel tá ao vivo. Estamos ao vivo. De Israel, com o nosso querido professor. Eu tenho enviado aqui o convite para ele. Oba! Alô! Conseguimos! Tudo Conseguimos! bem? Baruch Rabá, tudo Toda babá, bem? toda babá. Foi difícil, né? Foi Mas difícil conseguimos. duas vezes. Pessoal, que está entrando aqui agora, eu vou apresentar para vocês quem está aqui embaixo. É o nosso professor Ariel, ele está diretamente de Israel. Que cidade? Eu moro no Vale de Jezreel, na cidade chamada Afula, bem Uau, em pertinho de Nazaré, de Afula. Megiddo. Uau! Então, o nosso professor, diretamente de Israel, ele vai contar para vocês sobre uma oportunidade de como você que está aí, eu estou vendo gente de Belo Horizonte, São Paulo, outros países também, você que está aí na sua casa, como você pode fazer parte, né, ser um aluno da Moriá e aprender sobre arqueologia bíblica. Então, fica à vontade, Ariel. Quem é você? Como começou esse projeto de trazer? Como é que você fala português? Vamos responder aos poucos. Vamos. Eu vou tentar resumir. Mas é assim, na verdade, eu nasci na Argentina, por isso que foi mais fácil para mim aprender português. Casado com a paulistana, então tem professora em casa que sempre me ensina e me corrige, principalmente me corrige para aprender. Então, assim, mais fácil assim. Então, já estou morando em Israel mais de 32 anos daqui a pouco. Estou morando aqui em Uau. Israel, então realmente você falou que sou israelense, eu me sinto mais israelense do que das minhas raízes na Argentina. Então, maior parte da minha vida estou aqui. Eu estudei, me formei em História do Povo de Israel, em Sociologia, Antropologia. Sempre gostei. Assim, a história de Israel eu acho assim, uma história fascinante. E por isso eu gosto muito também do que você faz aí, Sara, com a cultura de Israel, que além do hebraico, né? O hebraico é uma língua que expressa também uma cultura. Então, de criança, eu lia a Bíblia, lia livros. Para mim, ler livro de história era como ler uma novela, sabe? Sei lá, Bacana. história de José, de Sansão. Eu ficava fascinado de criança. E já de grande, já comecei a estudar história, né, que sempre me apaixonou. E, de alguma forma, através do nosso projeto da Moriá College, nós queremos levar essa paixão para muitas outras pessoas ao redor do mundo. Nós temos realmente uma plataforma com muitos cursos, e temos a plataforma em português, mas também temos uma plataforma em espanhol e em inglês, ou seja, realmente queremos abranger todos aqueles que se interessam pela história do povo de Israel, desde os tempos bíblicos até nossos dias. E essa plataforma justamente onde temos cursos, temos documentários, temos entrevistas com professores, gente, são professores que vocês vão ver no National Geographic, tá? Uau. São professores que vão ver no History Channel. Realmente, pessoas de altíssimo, altíssimo nível, que o que a gente está fazendo aqui, de alguma forma, é intermediar entre as pessoas que estão no Brasil, em Portugal, ou em diversos países do mundo, e que não teriam acesso a esse conteúdo se não fosse pelo trabalho que a gente faz de criar o conteúdo, mas também de traduzi-lo, que não é menos importante, porque não tem plataforma de cursos e documentários na língua portuguesa tão rica como a nossa, além que a gente trabalha com universidades de renome, ou seja, começando pela Universidade Hebraica de Jerusalém, que dão certificados, dependendo do curso, dependendo da universidade, dão certificados. Então, você pode também acrescentar seu currículo, né? E também, se não quer acrescentar o currículo, é bom para ter na parede do Sim. escritório, né? Um bom certificado. Quando, quando eu ouvi a primeira vez sobre arqueologia bíblica, eu achava, tá? Eu pensava que era algo muito difícil de se aprender, porque agora
pessoal, nós estamos anunciando, juntamente com a Moriá College, um congresso de arqueologia bíblica online, com professores como o Ariel falou, professores de renome, que você vai ver ele lá no National Geographic, você vai ver ele na televisão, professores que encontraram evidências bíblicas. Então, é difícil para uma pessoa que é de outra área, que não tem nada a ver com arqueologia, participar de um congresso desse e ainda ter um diploma. É assim, eu sempre digo que nossa única condição, único requisito é a pessoa ter curiosidade. Se a pessoa tem curiosidade, o resto é fácil. Por quê? Porque estamos falando de achados arqueológicos que não quero dizer que comprovam a Bíblia, porque uma pessoa de fé não precisa comprovação da Bíblia, mas que dão um contexto e ajudam a enriquecer o texto bíblico. Imagina, por exemplo, encontrar o cajado de Moisés ou um objeto que é parecido com o cajado de Moisés. Eu, pessoalmente, quando fiquei sabendo disso, e existe isso, eu fiquei emocionado. E isso vamos ter no Congresso. No Congresso vamos ter uma palestra com o professor Yosef Garfinkel, que ele encontrou na cultura cananeia um objeto que lembra muito o cajado de Moisés, com uma pessoa segurando esse cajado, e ele explica, né, de onde que vem, ou seja, de repente está um objeto de outra cultura, mas que lembra aquela história do cajado de Moisés. Eu fiquei com lágrimas, não estou exagerando. Ele olhava para mim, tipo, realmente, é emocionante. Ou, por exemplo, achados que têm a ver com Jesus, o lugar do julgamento de Jesus. Se eu falasse para você, Sara, que existe esse lugar, que 99% das pessoas não conhecem esse lugar. Milhões de pessoas visitam Jerusalém e não têm ideia que esse lugar existe. Então, nós vamos revelar esse lugar também no Congresso de Arqueologia. Ou seja, estamos aqui, de alguma forma, trazendo, eu diria, a Bíblia em 3D. Os lugares que nos permitem entender, abrir o texto bíblico e entender muito melhor o texto bíblico do que entendíamos antes de entender esses achados arqueológicos. Então, toda pessoa que gosta, se apaixona pelos temas, vai adorar não somente o Congresso, dezenas de cursos que temos sobre evidências da saída do Egito, por exemplo, e muitas outras que realmente nos abrem assim. Olha, a emoção que você está expressando é a paixão que nós temos também e que nós tentamos contagiar muitas pessoas realmente é uma área que é fascinante para aqueles que têm essa curiosidade por aprender. Olha, pessoal, você que está entrando agora, eu peço a você que aperte nesse aviãozinho e mande para um amigo essa live, a pessoa que gosta de Israel e tem principalmente vontade de entrar na cultura e pessoas que gostam da Bíblia Sagrada. O Ariel, ele é professor, ele está agora mesmo em Israel e ele teve essa iniciativa, ele tem essa plataforma onde você pode ter acesso a cursos que são específicos, às vezes povos da Bíblia, mulheres da Bíblia, coisas que vão te ajudar a entender um livro, o livro mais lido do mundo, que é a Bíblia. Agora a gente está falando para vocês sobre a arqueologia bíblica. E ele acabou de falar uma coisa que eu não tinha ideia, que eles encontraram, né, um professor arqueólogo que encontrou um cajado muito semelhante ao que Moisés usava na sua época. Então, era algo que realmente estava ali na cultura. Será que você poderia, Ariel, falar para a gente mais uma coisinha aí que acharam recentemente, que você disse, Sara, isso aqui é algo que as pessoas leem na Bíblia, está relacionado a alguma história e acharam isso em Israel? Olha, eu vou te dizer assim, fazer um spoiler, né, do que vai ter no Congresso, mas posso falar horas sobre achados arqueológicos que dão contexto ao texto bíblico, que são impressionantes, de arrepiar. Mas assim, vamos lá com um pequeno spoiler. Talvez muitos de vocês leram, saiu agora nos jornais do Brasil, recebeu o link, né? Eu já sabia do achado, porque quem faz as notícias,
as notícias arqueológicas em Israel chegam antes, né? Mas assim, recebi um link, eu não lembro já em que jornal, em vários jornais, sobre o achado em Jerusalém de uma estrutura milenar, de 3.000 anos, né? Que foi encontrada assim, foi uma coisa impactante. Nós vamos estar no Congresso com um arqueólogo que encontrou isso. Ou seja, gente, é como te dizer assim, não sei, a primeira fonte, não tem melhor fonte que essa, não tem. Então, está com um arqueólogo que descobriu isso, ele vai nos contar também o que significa essa estrutura, também como viviam, né, a fofoca de Jerusalém há 2.000 ou 3.000 anos, né, como viviam os ricos de Jerusalém. É fascinante, mas se você me pergunta assim, de achados arqueológicos que me impactam, eu sempre lembro, por exemplo, a estela de Mesha, ou a pedra moabita, que é como dizer assim, aconteceu um evento, algum acontecimento, e eu tenho um jornal israelita que diz isso, que é a Bíblia, e tem um jornal dos moabitas, o mesmo evento, o mesmo acontecimento. São as duas versões do mesmo acontecimento que está no livro, no segundo livro de Reis, capítulo 4, se não me engano. Então é fascinante ver como os moabitas veem essa história. E assim temos, por exemplo, mencionado por primeira vez o nome do Deus de Israel, mencionado por uma fonte extra-bíblica, né? Mencionado o rei de Israel, o rei de Judá, inclusive o rei Davi aparece nessa pedra. Então, pessoal, quando muitas pessoas começam a dizer assim, mas a Bíblia é uma série de lendas, eu sempre digo, pessoal, a Bíblia é uma fonte histórica excelente para entender o nosso passado, nossas raízes. Eu tenho aqui no computador, não sei se vai dar para ver, É essa isso, pedra aqui. O que tem exatamente. nessa pedra aqui que ajuda a pessoa a entender melhor um contexto bíblico ou ajuda a pessoa a entender alguma história bíblica? Então, por exemplo, nós temos no segundo livro de Reis, capítulo 4, quase com certeza que é o capítulo 4, a história de dois reis de Israel e de Judá, que se juntam com o rei Edomita, para castigar o rei Meshá, que aparece na Bíblia. Esse rei aparece na Bíblia. Agora, essa pedra que você está mostrando aqui foi encontrada no século XIX. O achado da pedra é para fazer um filme de Hollywood, tá? Uau! Porque Esse aqui é hebraico mais antigo, não é? exatamente é moabita. Só que os moabitas, você mencionou antes os povos da Bíblia. Os moabitas tinham uma cultura muito parecida à cultura de Israel. Praticamente a mesma língua. Eu diria uma coisa assim, tipo espanhol e português, sabe? Que dá para se comunicar e se entender. Mas esse é realmente o chama proto-hebraico, proto-cananeu, que é uma língua muito parecida ao hebraico antigo. E ele, nessa pedra, ele conta como ele venceu os israelitas e como os israelitas castigaram as gerações, né, os antepassados dele. Então, de repente, você abre a Bíblia, você vê essa história na Bíblia e vê também do outro lado. Só que a Bíblia coincide com essa pedra, porque a Bíblia também diz que no final não conseguiram, a Bíblia diz, né, não conseguiram conquistar o castigar, né, o rei Mexá, o rei Moabita. Inclusive diz a Bíblia que o rei Moabita sacrificou seu filho, ou seja que isso fez todos os três exércitos ficar espantados com, né, uma coisa tão terrível como essa, que saíram no final. Essa pedra, de alguma forma, reforça o que diz a Bíblia, só que tem outras versões aí, mas é fascinante, né? Eu Assim como tenho, outras tantas eu evidências. tenho mais uma pergunta. Qual evidências você já encontrou na arqueologia, você pode presenciar que comprovam que o rei Davi realmente existiu? Ou o castelo, ou a vida dele? Então, assim, temos a história da Rede é interessantíssima, porque nos anos 80 e anos 90 tinha um grupo de arqueólogos e historiadores que eles, com assim, bem com calor da polêmica do debate, falaram: o rei Davi não existiu. É uma figura literária, foi inventada pela Bíblia, não houve rei Davi, não houve Salomão, é tudo mentira, tá? O que acontece? Nos inícios dos anos 90, em Tel Dan, que acredito, Sara, que você já deve ter passeado por aí alguma vez no norte de Israel, bem pertinho
onde nasce um dos nascentes do Rio Jordão, se encontrou uma pedra chamada a Pedra de Tel Dan. E adivinha o quê? Estava escrito aí a expressão a casa de Davi. Gente, essa expressão, a casa de Davi, vocês veem nas suas Bíblias. Exatamente isso. Exatamente. Está em branco marcado, né? Vocês veem, isso está no Museu de Israel. Quando vocês visitem Israel, vão poder ver o original. Está escrito a casa de Davi. O que significa a casa de Davi? A dinastia criada por um tal Davi. Agora, nós conhecemos esse tal Davi da Bíblia, o máximo rei. Ou seja, temos uma inscrição fora da Bíblia. Isso não foi escrito por israelitas. Foi escrito por um rei aramaico chamado Hazael, que também aparece na Bíblia, que ele menciona isso, que ele menciona que ele derrotou ao rei de Israel, e aparece a palavra Israel, e derrotou ao rei da casa de Davi. Pessoal, vocês abrem as Bíblias, todos os reis de Judá eram descendentes do rei Davi. Então, essa é uma prova que aqueles arqueólogos estão dizendo o rei Davi não existiu, começaram a dizer, olha, não, isso não é casa de Davi, está escrito outra coisa. Não, Davi existiu, mas sabe o que? Era um líder de uma tribo muito pequena, né? Aí passou o tempo, o professor Garfinkel encontrou num lugar chamado Hirbet Keiafa restos de uma fortaleza militar e administrativa dos tempos de Davi. Não tem dúvidas que é do tempo de Davi. Só que esse lugar está um pouquinho mais longe de Jerusalém. Então aí, peraí, o rei Davi não era o líder de uma tribuzinha assim, pequenininha, insignificante. Já estamos falando do rei que está bem além de Jerusalém. Abram a Bíblia, pessoal. Agora, muitos vão perguntar, peraí, mas a Jordânia se encontrou do rei Davi? Na Síria, porque se vocês verem um mapa do rei Davi, é bem além. Não se encontrou, mas é possível que aqueles reis que estavam em Moab, em Arã e outros lugares, eram vassalos do rei Davi. É muito provável, isso tem um consenso entre o chama escola maximalista. Então, assim, depois se encontrou também na Pedra de Meixá, recentemente. A pedra se encontrou no século XIX, só que recentemente, graças à tecnologia, encontraram que está escrito aí Casa de Davi também. Não tem dúvidas, hoje tem que ser uma pessoa muito nécia para negar a existência do rei Davi. Então, hoje, praticamente, tem um consenso tanto entre aqueles que negavam, quanto, logicamente, aqueles que são os maximalistas, que dizem que realmente o rei Davi foi uma figura histórica importante. Como eu sei que é uma figura importante? Porque outros reis estão mencionando a dinastia de Davi. Então, quer dizer que, evidentemente, a olhos dos outros, era uma figura importante. Você tinha mencionado, acredito que algum vídeo da Moriah College, inclusive você que não conhece a Moriah College, eu te convido a seguir o trabalho que o Ariel com a sua equipe desenvolvem. Você tinha mencionado que nessas aulas de arqueologia bíblica, vocês irão mostrar gravações no local, ou Claro. seja, não é o professor só sentado ensinando, ele vai mostrar onde foi encontrado tais coisas que você... Bom, acredito que tem muito mais achados arqueológicos que estão relacionados à Bíblia Sagrada que eles vão mostrar. Então, vocês irão fazer isso? É A assim, pessoa vai claro. assistir e ver Israel ali? A gente, assim, eu vou falar da minha missão pessoal. Eu tenho a missão, além vamos dizer, compartilhar esse conteúdo sobre arqueologia, sobre Bíblia, sobre história, de alguma forma levar um pedacinho de Israel para vocês, até suas casas. Hoje em dia a tecnologia nos permite isso. Agora, tem várias formas, né? O Zoom, por exemplo, que principalmente durante a pandemia era muito popular, mas a gente desenvolveu um modelo inovador de fazer o curso, né, que teoricamente é um PowerPoint, Zoom, dentro do local arqueológico. Ou seja, o próprio professor que escavou durante anos, como o Garfinkel e outros, que escavaram aí, e, por exemplo, Eli Shukron, que encontrou a piscina de Siloé. Tem 20, 30 anos escavando, eles que estão mostrando para vocês onde estão as coisas. A aula é desenvolvida no local arqueológico. Então, realmente, isso eu acho que é uma didática, né? É diferente.
onde para nós, com certeza, um esforço muito grande fazer isso, mas um esforço que a gente faz com responsabilidade, com paixão e entendendo nossa missão, que é levar esse conteúdo que para o brasileiro médio, vamos dizer assim, é desconhecido. E, de repente, vocês têm acesso a um conhecimento que antes não sabiam que existia. Não só isso, tem acesso a professores que vocês viam na TV e nem sonhavam que, de repente, até vocês podem conversar com os professores, né? Porque a gente tem tradução simultânea, muitas outras coisas. Realmente, a gente grava em sítios arqueológicos deslumbrantes. Bacana. Ó, eu gostaria que você falasse também da importância que você vê de, por exemplo, eu acredito que nessa live tenham pessoas que são pastores, pregadores ou líderes de outras pessoas, ensinam, né? Ensinam a palavra de Deus para outras pessoas ou simplesmente gostam. Qual a importância dessa pessoa ter um certificado, participar das aulas diretamente de Israel, com tradução para o português, ou seja, tudo ali à disposição. Qual é a importância até de um pastor poder ter um certificado mostrando ali que ele participou, que ele assistiu, que ele tem esse conhecimento? Eu até tenho um certificado aqui para mostrar. Eu participei na 5ª edição do Congresso de Arqueologia Bíblica, foi online, e aqui nós temos aqui, ó, para Sara. E aqui, ó, da Moriá College. Qual a importância da pessoa que ensina as outras ter esse conhecimento? É assim, eu vejo aqui vamos dizer, dois benefícios muito grandes. Primeiro, o principal é o conteúdo. Um pastor, um professor, um teólogo, um padre, alguém que ensina, né, um rabino, alguém que ensina aos outros o texto bíblico, de repente, ter acesso a um material que analisa a história utilizando metodologias de história, ou seja, né, como se fosse a ciência da história sobre a Bíblia. Então, o que acontece aí? Os achados arqueológicos dão luz, uma luz muito, muito grande a objetos. Imagina que você pode entrar dentro da Bíblia e tocar esses objetos. Na verdade, pode tocar até nos museus, né? Sabe que vocês vêm escavar aqui em Israel, mas é realmente tocar isso com as mãos, de alguma forma. E assim, esse texto que vocês leem de crianças, de repente recebe forma. E você já não precisa imaginar tanto. De repente, vocês falam sobre as portões das cidades, da história de Ruth com Boaz, né? Você pode ver esses portões como eram, o que acontecia ali. Então, a pregação, por exemplo, de um pastor, ou o ensino de um professor, ou um teólogo, é diferente, porque vocês podem enriquecer o texto bíblico com imagens, por exemplo, por exemplo, ensinamento realmente que vocês aprenderam da arqueologia, que nos pode dar aqui com relação a certa história, né? Você ficou emocionada, por exemplo, com o cajado de Moisés. Era esse cajado o que significa? E tem um significado, que é um significado quase idêntico ao significado que tem na Bíblia. De repente você vê, peraí, aqui tem um contexto histórico muito rico, que é uma pena pessoas que ensinam, que se interessam, querem aprofundar, não conheçam. É realmente uma pena, porque enriquece muito o texto bíblico. Isso por um lado. E por outro lado, quem participa do Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica recebe certificado, você mostrou aí, orgulhosamente, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Eu acho, Sara, que você conhece muito bem essa universidade. Estamos falando hoje em dia, é a melhor de Israel, com certeza, mas está entre as 100 universidades mais importantes do mundo, com 9 prêmios Nobel, com Albert Einstein, que todos vocês conhecem, e Sigmund Freud, entre os fundadores da universidade. E você que está em qualquer lugar do mundo que esteja assistindo essa live, pode ter acesso ou ser parte da distinguida família de grandes catedráticos que mudaram a história da humanidade, e você vai ser parte dessa família da Universidade Hebraica, assim como Sara já é parte,
e milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, a pergunta sua, qual, vamos dizer, o grande benefício é conteúdo e também a certificação de uma universidade de renome mundial. Muito bacana. Pessoal, eu quero ler aqui alguns comentários. Tem um comentário da Caroline Mendes. Ela diz que faz parte da Moriá College há 3 anos e os cursos são maravilhosos. E é exatamente isso que ela está falando, porque eu fiz um curso sobre povos da Bíblia com a Moriá College. E você que tem realmente esse desejo de aprender mais, por exemplo, você lê ali na Bíblia, está escrito Moabitas, Cananitas, Edomitas. Quem é esse povo? Quem é esse povo? Você faz essa pergunta, né? Então, quando você entra em um curso específico, né, da Moriá College, você consegue entender quem é o contexto histórico, se existem até hoje, existiu uma polêmica, e eu até eu não te comentei isso, Ariel, mas se você quiser falar sobre isso, uma polêmica se os palestinos do passado ainda existem nos dias atuais. Então, nesse curso, para mim, ficou muito claro. Se você puder aí dar só Claro, uma. claro. E justamente isso eu ia te falar, né? Que nossos conteúdos não é apenas assim para curiosos que no tempo livre vão estudar, que também para pessoas assim. Mas, gente, isso também para entender nossa realidade de hoje em dia. Os palestinos, dependem de quem você pergunta, eles vão dizer que são a origem deles, por um lado, cananeus, que eles são, nós somos descendentes dos cananeus. Arafat costumava falar dessa forma. Saib Erekat, que era outro dos líderes palestinos, inclusive Saib Erekat falava assim: eu nasci em Jericó, a cidade que Josué nos conquistou, de nós, os cananeus. Gente, uma besteira enorme isso, uma besteira. É uma palhaçada isso. Mas vejam como estão indo para justificar a presença histórica, entre aspas, deles nessa terra. E tinha alguns que falaram, não, nós, palestinos, filisteus. É até a mesma palavra. É verdade que a palavra tem conexão, né? O nome Palestina, criado pelo imperador Adriano no século II, justamente para provocar os judeus. Colocou o nome Palestina, significava terra dos filisteus, porque os filisteus é o máximo inimigo de Israel na Bíblia. Então, Adriano queria já realmente fazer uma provocação final e total. Agora, não tem vínculo entre os atuais palestinos e os filisteus e os cananeus de jeito nenhum, não na língua, não na cultura, não na DNA que você fez, em nada. Se Olha você aí, vai... pessoal, presta É, atenção. se você vai para escavações arqueológicas, você vai encontrar sinagogas, que até hoje em dia tem sinagogas, mikve, que é o banho ritual, até hoje em dia tem, símbolos judaicos como a menorá, que até hoje em dia tem. Aí sim vocês podem ver um vínculo. Do lado palestino, podemos discutir se quem tem razão, esse é outro papo. Mas sobre as origens, nada a ver nem nem com filisteus, nem com cananeus. Muito bom, Ariel. Ariel, fica à vontade se você quiser falar mais alguma coisa. Eu gostaria de lembrar as pessoas que o curso não, mas o Congresso de Arqueologia Bíblica vai acontecer em setembro, seria isso? Isso, 26 a 29 de setembro, totalmente online. Vocês não têm que viajar para nenhum lugar. Pode fazer do conforto de seu lar, tranquilo. E aí vocês vão dizer, ah, mas espera aí, 27 de setembro tem um compromisso. Não se preocupem, vocês têm um ano para ver e rever as aulas. E você quer rever, de rever, também pode. Às vezes que vocês quiseram durante um ano. E tem pessoas que fazem isso, que vêm 5, 6 vezes as aulas, porque realmente tem muita riqueza. Então, não precisam viajar para nenhum lugar, não tem que, sei lá, gastar em viagens e outras coisas, e receber um conteúdo único que não tem no Brasil. Não tem, não existe. Traduzido ao português, tudo está em português, inclusive o material vai estar em português, e também receber certificado da Universidade Hebraica de Jerusalém, e realmente por valores que são simbólicos,
e realmente, não, isso eu queria falar um pouquinho também, muitas perguntam, mas quanto custa? Depois, aí, Sara, você pode mandar o link, mas nossa missão aqui é democratizar o conhecimento, realmente levar conhecimento de alto nível a todo o mundo interessado em estudar sobre a Bíblia e sobre a história da Bíblia. Então, também isso a gente leva em consideração. Então, assim, vocês vão ter algumas aulas gravadas, outras ao vivo, outras gravadas em loco, que essas são sensacionais, com uma edição cinematográfica. E isso, vocês realmente vão adorar esse congresso. Nós estamos ainda na pré-venda, não é mesmo? Isso. Então, a pessoa tem, na pré-inscrição, Isso. desculpa, na pré-inscrição, a pessoa ainda tem uma oportunidade de conseguir por um valor muito abaixo do que ela se inscrevendo em cima da hora. Isso. Então, vocês que gostariam, é só clicar no link que está na biografia do meu Instagram ou procurar também a Moriá College, porque é uma grande família. Eu vou ter a honra, pessoal, eu gostaria de falar para vocês, anunciar aqui que terei a honra de ter um curso dentro da plataforma da Moriá, um curso de hebraico moderno, onde você vai poder falar hebraico, começar. Eu fui para Israel com 10 anos, estudei nas escolas, então eu quero passar esse conhecimento para quem quer falar o hebraico no dia a dia. Então é isso que eu gostaria também de passar para vocês aqui. Bom dia. Eu estou lendo A honra é nossa, Sara. Eu olho aqui para. Desculpa, eu olho aqui para cá, porque às vezes eu leio alguma coisa, tá? Claro. Desculpa. Deixa eu ativar os comentários. Vamos ativar aqui os comentários até para poder, se você quiser falar alguma coisa para o Ariel, escrever para a gente de que cidade você está participando. E nós estamos vendo aqui o Djalma, a Adriana, que é psicóloga. Temos, então, como o Ariel falou, nós acreditamos que é muito dar essa riqueza, né, para a pessoa que participa de um curso de arqueologia bíblica ou participa de algum curso da Moriá College para poder desenvolver aí com seus alunos ou para ela, para o crescimento pessoal. O que eu aprendi no congresso, quinto congresso de arqueologia, é assim esplêndido. Eu posso falar por mim mesmo. Ludmila, Shalom, Neiva, Valéria. Gostaria de falar algo mais, Ariel, que eu esqueci ou deixei passar. É claro que essa live vai ficar salva, eu vou querer compartilhar ela também no YouTube, em outros lugares também. Não, assim, uma coisa, a gente está fazendo essa parceria, Sara, porque acho que a gente tem essa mesma missão de que as pessoas se conectem com a Terra Santa, né? Cada um pode se conectar de formas diferentes. Nossa forma de oferecer essa conexão é através do aprendizado, do estudo, que um estudo que não é, sabe, essa questão de estudo pesado, agora tem que ler, tá participando de aulas e cursos pesados, tem um exame, não. É uma coisa bem legal, bem didática, professores que às vezes as pessoas se assustam, esse professor muito renome para mim. Não, gente, eles são professores que eles falam na sua, vamos dizer, altura dos olhos, como se diz em hebraico, né? Altura dos olhos. Ou seja, eles têm uma paixão por ensinar, trazer para o mundo o que eles aprenderam, o que eles estudaram. Então, assim, é uma conexão que nós oferecemos para todo aquele que realmente gosta de aprofundar a Bíblia, gosta de aprofundar a história de Israel, pode conectar também entre o passado e o presente. Então, assim, é realmente uma conexão. E parabenizar você também, Sara, por sua atividade, sua missão, por esse canal maravilhoso. E esperar que venham realmente muitos participantes nesse congresso, também no seu curso de hebraico. Enfim, vai ser uma grande honra para nós. A honra será minha. Ui, eu não consegui entender o nome dele. Derlânio. O Derlânio, ele está perguntando sobre curso de hebraico. Na plataforma da Moriá, ainda vai ser enviado, ainda vai ser subido esse curso. Então, a gente vai avisar quando ele estiver disponível.
Agora, o Omar está perguntando aonde posso me inscrever para o congresso. Tem um link na biografia aqui do Instagram do Cultura Israel, onde você pode clicar e ali você já tem todas as informações, você envia o seu e-mail, você já faz a sua pré-inscrição. Eu acho muito importante a pessoa já entrar logo e fazer a sua pré-inscrição, tá? Para quem está chegando agora, ó, tá entrando, nós estamos aqui com o Ariel, que ele é professor, ele é o diretor da Moriá College, que é uma plataforma de cursos online diretamente de Israel, cursos bíblicos, cursos onde você aprende coisas mais focadas no estudo bíblico, no hebraico, na arqueologia. Então, nós estamos anunciando aqui algo muito especial para as pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. Como ele disse, você não precisa pegar um voo, não precisa ir para nenhuma cidade, você assiste desde a sua casa o sétimo Congresso de Arqueologia Bíblica com professores arqueólogos que descobriram, o próprio professor que descobriu algo relacionado à Bíblia Sagrada em Israel, ele vai estar dando aula para você. Então, eu acho que é uma grande oportunidade. Eu fiz esse congresso, eu fiz o quinto eu não sei se foi 2 anos ou 3 anos atrás, não lembro. O quinto congresso eu participei e eu aprendi bastante. Então, você que é pastor, você que é pregador, você que ensina outras pessoas, ou simplesmente ama a cultura do povo hebreu, você gosta de estudar, é uma oportunidade de ouro. Então, vai ser um grande congresso online. Você aprende e ainda, como o Ariel disse, eu estou só repetindo aqui o que a gente falou na live, você recebe um certificado da Moriá College e também em parceria que eles têm com a Universidade Hebraica de Jerusalém, uma das melhores do mundo. Então, você faz parte dessa família, desse conhecimento, e você só tem a ganhar, viu? Então, você que está chegando agora, assiste a live desde o começo, envia para os seus amigos. E é isso. Eu falei o que eu gostaria, dei o recado aqui para o pessoal, e fica à vontade se quiser falar mais Sim, alguma só coisa, Ariel. apresentar uma coisa que é interessante, que a gente vai apresentar nessa sétima edição, e o número 7, como muitos de vocês conhecem, na Bíblia é o número da perfeição. Né? Não que a gente pretende fazer um congresso perfeito, sempre vai ter o que melhorar, mas a gente adotou esse número 7 como a menorá, por exemplo, candelar os 7 braços, os 7 dias da criação. Também queríamos fazer um evento especial, porque é o número 7 também. E por isso a gente está trazendo aqui. Todas as palestras são de achados inéditos. Vocês vão ser os primeiros em saber os detalhes de cada um desses achados, que ainda, muitos deles ainda não foram publicados, e alguns foram, como mencionei, recentemente publicados e ainda não, né, vamos dizer assim, inclusive os grandes professores que estão no Brasil, conhecem de história, da arqueologia bíblica, também não sabem sobre esses achados. Então, vocês vão ser os primeiros em saber os detalhes de coisas, né, de achados, inclusive eu falo já fico arrepiado, né, de emoção. Vai ser realmente transformador nesse sentido também. Ariel, a última pergunta. Tem pessoas perguntando se está tudo bem em Israel, o que, que você pode falar no momento atual em Israel? Está seguro? Está tendo turismo? Só para as pessoas que têm alguma viagem ou alguma caravana? Sem problemas. A vida no dia a dia é uma vida normal, tá? Eu estou falando, por exemplo, meus filhos vão para casa de amigos, vão para shopping, viajam normalmente, sempre vão agora estamos em férias, mas iam para a escola também. É uma vida normal, as praias estão cheias e os restaurantes estão... Está tudo normal, salvo na região do norte, que está na fronteira com o Líbano, e salvo a região que está com a fronteira com Gaza, que aí também vamos dizer assim, o roteiro turístico geralmente não passa por esses Ah, lugares, legal. e passa se adapta. Inclusive a gente terminou agora um grupo
de escavações arqueológicas aqui, no Grupo do Brasil, justamente. Então, a gente, assim, né, passeou, fomos, viemos sem problemas. Agora, o turismo não está normal, isso está claro, né? Tem uma redução considerável da quantidade de turistas. E se você me pergunta o que vai acontecer, realmente não tenho a bola de cristal. Gostaria de saber realmente o que vai acontecer, mas aqui, assim, nós estamos já desejando nessa paz, essa tranquilidade. Somos um povo que procura a paz, sempre procurou a paz, mas nossos vizinhos, ou parte de nossos vizinhos, não pensam da mesma forma. Mas eu sou otimista que em algum momento isso está já por acabar. Eu não posso dizer se daqui a um mês, daqui a uma semana ou daqui a 3 meses, mas acredito que em algum momento isso vai terminar. Mas assim, aquelas pessoas que têm planejado vir para Israel, assim, está normal, gente. Tem alguns lugares que estão fechados, né? A maioria Então, estão abertos. o espaço aéreo está aberto. Claro, claro, claro. Então, O espaço aéreo está aberto. isso é Está aberto. importante. Então, O que o Ariel falou, gente, que, por exemplo, se você tem um grupo marcado, uma caravana, quando você chegar em Israel, primeiro que está aberto o aeroporto, as coisas estão funcionando. Obviamente, o seu roteiro talvez seja modificado, você não vai passar pelas fronteiras onde está tendo algum conflito, alguma situação. Mas a vida segue normalmente em Israel. Isso que é importante as pessoas saberem, né? totalmente, Assim, sim. Assim. Mas assim, esperamos que realmente isso chegue ao fim já e possamos uhum. realmente receber os milhões de pessoas que Israel recebe ano após ano. Nós da Moriá, também com milhares de graduados nos nossos programas, esperando vocês também vir aqui em Israel, vai ser para nós uma grande honra. Com certeza, pessoal. Eu vou finalizar aqui e contar para vocês também que a Moriá ela tem um planejamento muito bacana de levar as pessoas para Israel, mas não somente em passeio, caravana. Gente, olha só que bacana, eles levam a pessoa para poder mexer como se diz, Escavar a Terra Santa. escavar, me fugiu a palavra. Literalmente escavar, tocar a Terra Santa com as próprias mãos. Gente, e depois a pessoa recebe um certificado, ela passa por é como se fosse um curso onde ela vai nos locais, não é somente um passeio. É claro que você vai passear, mas você aprende, você vai como aluno e recebe um certificado. Então é totalmente diferente, uma proposta muito bacana que em breve a gente vai estar anunciando. Eu quero levar vocês para Israel, através deles, através dessa proposta bacana, onde você possa ir e não tirar uma foto e esquecer o que você viu ali. Você aprende e ainda Isso. recebe um certificado da Moriá. Eu agradeço, Ariel. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, agradecer você por essa oportunidade também de compartilhar nossa missão, essa missão que está em conjunto também. E realmente você falou uma coisa interessante: a maior parte das pessoas que visitam Israel voltam para o Brasil, para o país de origem, e não lembram quase nada. É. Inclusive, eu sempre digo, vão com um monte de fotos, aí não lembram onde foi a foto, não lembra. Isso foi Gente, assim. testem isso, testem. Não lembram. E se lembram, que acontece, que pode lembrar, não sabem o que aconteceu aí. Nosso objetivo é que vocês voltem com milhares de fotos, saibam onde que é e o que aconteceu aí. E mais Bacana. também, logicamente, né? Quem quiser aprofundar. Então, Os serão meus todos bem-vindos. pais, antes da gente ir para Israel, nos anos 90, eles visitaram Israel. Depois, lá para os anos 2000, a gente foi para Israel. Mas nos anos 90, eles visitaram Israel. E era aquela câmera sabe, aquela câmera que Isso. tira assim. Então, o guia falava assim, ali aconteceu isso. Aí eles, pum, ali aconteceu aquilo, pum. Aí, depois, quando revelava, né, que tinha aquilo de revelar a foto, era pedra, era céu, era. Eu não, a pessoa não sabia, eles não sabiam dizer onde Isso. foi, o que era, onde eles estavam. Então é exatamente isso que acontece. Mas
é algo para o futuro, pessoal. Mas Totalmente. agora, foquem no Congresso de Arqueologia Bíblica, diretamente de Israel e online, onde você vai ter a oportunidade de assistir aulas com professores, até muitos deles, professores que já encontraram, arqueólogos responsáveis por encontrar os próprios artefatos que eles vão ensinar para vocês. Tá bom? É isso, Obrigado, viu, Sara. Ariel? Muito obrigado, Sara. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa live. E a gente se vê no congresso em forma virtual e também no futuro, não, espero que não seja muito longe, aqui em Jerusalém, para receber todos vocês. Muito obrigado, Muito então. bom, Toda Toda Rabá. Rabá. E um abraço para Elaine Paula, a É, esposa do Ariel, que é brasileira, é por isso que ele fala português tão bem. Deus abençoe, viu? Vocês. Tchau, muito tchau. obrigado. Fica na Tudo ótima. de bom. Tchau.